Oi, Sara! Vamos aguardar o pessoal. Vamos aguardar a convidada. Diz pra mim, Sara, o áudio tá bom? O som tá bom? A imagem tá boa? Como é que tá chegando aí pra você? Fala pra mim. Que bom, que bom. Oi, Marina! Marina do Conto Real. Marina que vai estar com a gente amanhã, né, Marina? Vamos falar sobre memorização de versículos com a Marina do IG Conto Real. Tia Fabi já chegou. Daqui a pouquinho você me manda, tia Fabi, a solicitação para a gente dividir a tela. Vou dar um tempinho pro pessoal ir chegando. Vamos dar aí muitos coraçõezinhos. Vamos enviar aviãozinho aí para convidar os amigos. Vamos dar um tempinho, né? Porque tem muita coisa legal. Tia Fabi, eu e tia Fabi preparamos muitas coisas legais para falar com vocês hoje. A gente está bem animada, né, tia Fabi? Oi, mãe! Minha mãe tá me vendo, gente. Beijo, mãe. Tá rindo, Arthur? Arthur tá aqui do meu lado rindo. Cilandra, seja bem-vinda, querida. Renatinha, minha amiga mineira querida. Dá coraçãozinho aí, Renata. Chama os amigos, manda aí pro pessoal de Minas. Convida a galera para participar da live, que hoje o assunto é muito legal. A arte de contar histórias. E aí, você é bom nessa arte? Eu tô engatinhando. Hoje eu vou aprender um pouquinho mais com a tia Fabi. Tia Fabi, já pode me mandar a solicitação, tá bom, amor? Me manda aí, para eu te aceitar e a gente começar esse bate-papo gostoso. Bota meu telefone pra carregar. Quem mais chegou? Oi, tio Binho! Seja bem-vindo, querido. Oi, Kelly. Oi, Aline. Então, tia Fabi, vamos lá. Pronto. Chamando a tia Fabi. Amém, tio Binho. Vai ser bênção. Com certeza, vai ser bênção. Toda vez que a gente tá com a tia Fabi, é bênção. É sempre muita bênção tá com a tia Fabi. Graça Oi, e tia paz. Como é que tá aí a imagem? A Boa noite a paz, amor. todos. A internet está dando uma oscilada aí, a sua, Ai, meu Deus. Ô, mas vamos prova. ficar em espírito de oração e já deu tudo Amém. certo. Em nome de Jesus. Pessoal, me dá um retorno aí sobre como está a minha internet, da tia Fabi, o áudio. Eu vou deixar os comentários um pouquinho aberto para vocês poderem dar esse retorno para a gente. E já vou fechar, tá bom? Os comentários e vou deixar só a caixinha de perguntas aberta. Para mim, a tia Fabi virou estátua. E para vocês, como é que tá? Me conta aí. Melhorou? Tá ok? Voltou. Prova. Eu troquei a rede aqui, porque tem duas redes. Acho que essa aí vai ser melhor.
Mas você tá no Wi-Fi ou nos dados Sim, móveis? sim. No Wi-Fi mesmo. Ah, sim. Para mim, em alguns momentos ainda está travando, mas bem pouquinho. Acho que dá para a gente prosseguir. Amém. O pessoal está falando que voltou, tá tudo ótimo. Glória a Ali Deus. está ok. Então, deixa eu só desativar aqui os comentários, que isso também ajuda, tá? A conexão. Foi, desativei. Pessoal, qualquer coisa que vocês quiserem falar, ou até mesmo alertar, se a nossa internet não ficar legal, se o áudio não ficar legal, pode mandar na caixinha de perguntas, lá embaixo. Pontinho de interrogação, vocês podem mandar, que aí eu abro aqui e a gente tem como saber. A paz, tia Fabi, como é muito bom mais uma vez estar contigo, minha amiga querida. É E o verdade, é nosso muito bom sempre estar com vocês, né? gosta muito, né? Ai, tá travando um pouquinho. Tudo bem aí? Congelou você, mas estou te ouvindo agora. Então tá. É sempre muito bom estarmos juntos, né? Amo vocês, amo essa igreja linda, sempre à frente, sempre inovando, sempre avançando aí no reino. Para mim é sempre Amém. uma honra cooperar com vocês. Tia Fabi, o nosso tema de hoje é a arte de contar histórias. E aí, a gente conversando sobre o tema, você me falou uma frase que me chamou muito a atenção. Que Ai, meu você Deus. diz o seguinte: todo mundo tem uma história para contar. Se todo mundo tem uma É história para verdade. contar, qual é a história da tia Fabi? Conta aí pra gente. Eita, essa história é longa. Vou resumir aqui, né? Vou contar uma parte da minha história, para contar como eu cheguei, como a contação de história chegou até a mim, tá bom? Vou contar essa parte da minha história, porque a história é longa. Então vamos lá. Eu, desde criança, sempre quis ser professora. Meu sonho era ser professora. Então, as brincadeiras eram no quadro, riscava a parede, brincava de escolinha. E eu tinha uma tia que ela era professora e ela me incentivava muito. Então, eu sempre quis ser professora. Sendo que essa minha tia, ela faleceu, eu acho que eu tinha uns 4 anos. Mas eu me lembro nitidamente dela, me doando livros e mais livros. Mas geralmente eram livros didáticos. Eu não tive assim muito contato com histórias, com livros de histórias na infância. Muito bem, cresci ali, só que o meu pai, ele sempre falava para eu não ser professora. Olha isso. Então ele falava que professor ganhava muito pouco. Olha, presta atenção aí, pais. O poder da sua palavra. Então, meu pai, ele sempre falava isso. Não, professora ganha muito pouco, você tem que fazer outra coisa, você tem que buscar outra profissão. E eu era de uma família não cristã, então meu pai nunca me incentivou. Muito bem, cresci, né? E aí não fui ser professora. Fui fazer administração. Olha só, nada a ver, né? Mais ou menos. Então, e aí o tempo foi passando, vou encurtar aí a história. O fato é que esse sonho ele ficou adormecido dentro de mim, né? Até que, né, conheci Jesus, me converti e numa ocasião me convidaram para participar de uma viagem missionária lá na zona da Mata Mineira. E adivinha para quê? O que é que eu iria fazer lá, tia Fabrícia? O Será que você que, tia Fabi? consegue? Me O conta. quê? Então, nesse convite, me chamaram para trabalhar com as crianças. Até E aí então eu você falei, nunca tinha trabalhado com criança. não. Até então era um sonho ser professora, mas segui a minha carreira profissional em outra área. No ministério eu ainda não tinha, assim,
descoberto qual seria, assim, minha área de atuação, né? Qual seria o meu ministério. E aí me convidaram, olha, a gente vai fazer uma viagem missionária, a gente sempre muito ligado às ações sociais na obra, e convidaram a gente para ir. Não tinha ninguém para ficar com as crianças. E aí eles que olharam para mim e me convidaram. Teriam outras pessoas lá que trabalhariam com as crianças, mas eu não conhecia nenhuma dessas pessoas. E eu aceitei o desafio. Sendo que naquele momento eu fiquei pensando assim, o que é que eu vou fazer? Porque assim, eu nunca ensinei Bíblia para criança, como é que vai ser? Eu não tinha filhos na época, já era casada, mas não tinha filhos. E aí eu aceitei o desafio. E comecei a orar, pedindo ao Senhor, né, para Ele como me dar estratégia, né? E aí eu fui para o amigo Google. E lá eu encontrei várias tias maravilhosas, cada uma com cada recurso mais maravilhoso que eu. E aí eu me apaixonei pela maneira, pela estratégia, né, possível de se usar para pregar a palavra. E aí eu preparei vários recursos, porque eu tenho uma certa habilidade, e lotamos o carro de coisas e fomos. E quando eu cheguei lá, era uma região muito carente, né, muito necessitada de tudo. Conheci as outras irmãs maravilhosas, algumas já com experiência, aprendi um pouco com elas. E ali eu digo que o Senhor, ali Ele me chamou. Ali Ele me chamou para o ministério com crianças. Ali Ele despertou-me, né? Depois nós fomos outras vezes, viajamos outras vezes, e a partir dali, assim, a minha vida mudou. Porque eu descobri uma forma de ministrar a palavra do Senhor para as crianças. E como Deus, ele faz tudo de uma maneira muito perfeita, né? Nessa época aí, nessa época aí, eu acho que nessa época, já tinha meu filho, sim. Falei que não tinha filho, né? Não, mas eu já tinha meu filho, só que ele era bem pequenininho. Eu não sabia ainda como contar, né, histórias bíblicas para ele. E aí, depois disso, eu fui praticar onde? Em casa. E depois disso, o que aconteceu? O Senhor, Ele me levou para uma igreja onde tinha uma necessidade no ministério infantil. E ali eu comecei a me desenvolver, né? O Senhor começou a me capacitar, eu comecei a pesquisar muito na internet, fazer muitos cursos. E aí o que acontece? O meu sonho... Que passou de 2019, você fez um curso muito especial nessa área, né? Sim, eu fiz um curso na IFRJ, em Mesquita, de contação de histórias, né, aqui no Rio de Janeiro. E depois desse eu fiz um outro na Junta Mundial de Missões Infantis. Então a gente vai ali avançando. Sempre temos algo a aprender. Ainda não sei tudo, estou também gatinhando. Mas eu aprendi uma coisa, Fabrícia. Todos nós somos contadores de história. Todos nós temos essa essência. Todos nós. Eu estou aqui conversando com você, te contando um pedacinho da minha história de vida. Eu estou te contando uma história. Amanhã, você, quem sabe, vai estar contando essa história para outra pessoa. Né? Ou até mesmo a sua história. Porque todos nós temos uma história. E essa essência, ela está em nós. O Senhor, Ele nos deu criatividade, né? O nosso Deus é um Deus extremamente criativo. Então, é só a gente se disponibilizar para Ele, né? E cada um do seu jeitinho, não existe uma maneira padrão de se contar a história. Cada um do seu jeitinho vai conseguir contar a história. E aí, o meu sonho, né? Coisa de 2 anos atrás, o Senhor, Ele me permitiu realizar esse sonho de cursar, né, formação de professores. Então, nunca é tarde. É uma outra mensagem que eu quero deixar já aqui para vocês. Nunca é tarde. O Senhor desengavetou esse sonho. E aí, estamos em processo aí, né? Já concluí o curso. Falta ainda fazer o estágio por conta dessa pandemia. E assim a gente segue. Então, esse é um pedacinho da minha história. Foi assim que a contação de histórias chegou na minha vida, através do Ministério Infantil. E hoje a gente vai se aperfeiçoando. Fabi, você falou para mim que ia compartilhar com a gente um pouquinho sobre a origem da contação de histórias. Fala um pouquinho sobre isso, por exemplo.
Então, a contação de histórias, ela é algo que é milenar. Se nós pararmos para se nós olharmos para a própria Bíblia, né? Jesus foi o maior contador de histórias no bom sentido. Porque Jesus, ele ensinava através de quê? De histórias, através das parábolas. Então, contação de histórias não é algo recente, já é algo, de muito tempo atrás. Se nós pararmos para observar, a própria Bíblia, ela é recheada de histórias. Histórias reais, histórias que aconteceram e que o Senhor nos deixou aqui para nos ensinar algo, né? Para nos dar aí o caminho das pedras para a salvação, para uma vida abençoada, para vencermos dificuldades. E quando a gente olha também, assim, para as nossas origens, né? A gente vê que a nossa fala, ela vem antes da escrita. E assim também foi na história. Antigamente não existia a escrita. E como é que as pessoas preservavam a sua história? Como é que a história de um povo ela se perpetuava? Era através dos momentos de contação de histórias. Os próprios índios, né? Existe uma prática em que o líder senta em roda para contar histórias. Geralmente, aquela pessoa mais experiente, aquela pessoa vista como mais sábia. Quem é que nunca gostou e quem nunca ouviu uma história da vovó? Então, existe uma diferença entre a contação de história e a leitura de uma história para a criança. Explica um pouquinho para a gente, assim, para as pessoas entenderem melhor essa diferença. Então, eu não tenho, por exemplo, um livro com a minha biografia, com a minha história. Mas eu parei um momento aqui e te contei um trecho da minha história. Então, quando nós falamos em leitura, nós temos a presença do objeto livro, certo? Sim. Eu posso ler de uma maneira assim cativante, a despertar. A leitura ela é muito importante, né, para todos nós, né? Principalmente na fase infantil, principalmente para as crianças, porque durante a infância é que a gente está formando caráter, não é? Fortalecendo ali as bases, despertando interesse pela leitura, enfim. Quando eles são ainda bem, bem menores, a prática da leitura, o incentivo à leitura vai contribuir, vai favorecer no processo de alfabetização. A criança ela não vai ter assim, não vai ter dificuldades, né, no processo de alfabetização, não vai ter aquela resistência com relação à leitura, porque muitas pessoas, quando nós conversamos hoje, têm uma resistência com relação à leitura. Por quê? Porque no passado elas foram pressionadas a lerem, porque tiveram acesso a literaturas não adequadas para a sua faixa etária, não é? Às vezes, até o professor na sala de aula, o aluno fez bagunça, é você que vai ler. Você levanta, lê de pé, né? Então, tinha essa prática. Como punição, né? Leitura como uma punição, não como algo prazeroso. Uma punição, exatamente. Uma punição. E quando a gente lê para os nossos filhos, você pode ler com uma entonação, né? Mudar o seu tom de voz. Se o texto fala sobre... tipo, adivinha o que aconteceu agora, você pode fazer aquele suspense, né? Adivinha o que aconteceu agora, né? Pode diminuir o tom de voz, aumentar o tom de voz. Você pode utilizar diversos recursos, mas você estará lendo o texto, né? Ainda que você utilize das entonações devidas. Quando você conta uma história, você pode contar uma história de um livro, você vai apresentar o autor, né? Você vai apresentar também o ilustrador. É muito importante isso, porque o livro ele tem aquela pessoa que escreve e ele tem também aquela pessoa que ilustra. E a criança, quando ela não sabe ler as letras, digamos assim, ela faz a leitura através das imagens. Inclusive, existem livros que não tem texto, são só imagens, né? Para oportunizar que a criança ela crie, para despertar a imaginação. Então, a contação de história,
ela não está assim diretamente, né, obrigatoriamente ligada no momento da contação ao livro. Eu posso ler um conto, eu posso ter o conhecimento sobre aquele conto, sobre aquela história, e eu posso contar, mas livre daquele objeto nas minhas mãos. E aí eu vou utilizar da pessoa desenvolver a própria imaginação ao contar. Exatamente. E não só da pessoa desenvolver, né, se expressar, porque nós temos a voz, nós temos a expressão corporal, né, o movimento, nós temos as histórias cantadas, que são maravilhosas, e então também prende muita atenção da criança, mas também a gente vai ali estimular a própria criatividade, a imaginação da criança. Porque quando eu falo, por exemplo, que na história tinha um castelo, e eu mostro para ela o castelo, ela está vendo o castelo amarelo. Mas quando eu falo que na história tinha um castelo, cada um vai imaginar o seu castelo. Deu para entender? Então, assim, a contação de história, ela vai além da leitura. Caminham juntos, mas alguns autores não consideram a contação com o livro como contação, né? Aí faz essa separação aí. Ficou claro? Fabi, apresenta aí pra gente algumas dicas e alguns recursos que você costuma utilizar quando vai fazer alguma contação de história. Então, aqui eu tenho uma árvore. Essa árvore, ela é de feltro, né? A minha parede aqui, ela é texturada. Então, quando eu coloco essa árvore aqui, ela já prega. E aí, quando acaba, eu tiro. Então, é um recurso que eu gosto muito, né? É o feltro. Esse castelinho aqui, por exemplo, ele tem um velcro atrás. Então, se você tem, por exemplo, um pedaço de feltro, ou o cenário que você quiser de feltro, você cola um velcro atrás e você vai contando a sua história e colando ali os objetos. É um recurso que também se utiliza em aventais, né? Aventais de feltro, e aí você vai colando ali os personagens. Eu trouxe uma aqui. É o meu biblionildo, né? Então, esse é um recurso que a gente pode utilizar com imagens impressas. Né? Às vezes você não tem aquela habilidade para fazer um recurso, o recurso fica caro, mas tem um acesso a uma impressão, um acesso à internet. Você pode imprimir a foto, a imagem que você quiser e ir tirando daqui dessa pastinha a imagem. O meu aqui, ele tem uns bolsinhos, né? Tá dando para ver aí? Que dá para colocar aqui figurinha assim colada em palito de picolé aqui dentro. E aí a gente vai tirando. Tem umas aqui, ó. Tipo, a Bíblia está dividida em 2 partes. E aí você vai colocando. Tia Fabi, na Bíblia, deixa eu só fazer um mais comentário. de 3.000 promessas. Fala. Eu recebi aqui na caixinha uma frase, vou compartilhar com você, só porque eu quero que você conte o seu testemunho. Ai, meu Recebi Deus. assim, ó, muito talentosa essa tia Fabi. Também acho a tia Fabi muito talentosa, Aline Rosa. Mas a tia Deus Fabi, purinho, gente. ela praticou e tem praticado muito. Conta pra ela, tia Fabi, que é um processo, né? É um processo. A gente vai para a internet. A internet sempre me ajudou muito, gente. Assim, a internet é uma ferramenta poderosíssima para quem sabe usar. Tem muita coisa boa na internet, tá? Então, assim, tem muitas tias que disponibilizam moldes na internet. Eu tinha a versão, é isso aqui, ó, EVA. Agora eu digo assim, que eu praticamente não fico sem, porque quase tudo que eu faço é com EVA. Né? E também a gente vai para curso, né, gente? Tem curso de graça, tem curso na internet, e a gente pede principalmente a ajuda do Espírito Santo, né? Eu costumo fazer assim. Eu leio a passagem, né? Como eu atuo mais com histórias bíblicas,
Então, eu oro, eu leio a passagem e eu me imagino já contando aquela história. Como a criança, ela visualizaria aquela história fora do livro. E daí já começa a vir as ideias, né? Essa árvore aqui, por exemplo, ela é dupla face. Ela tem a laranjinha aqui na frente e atrás eu coloquei maçã. Então, eu uso, dependendo do contexto, ela tem essa dupla utilização aí. Então, assim a gente vai, né? Com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai. Agora, sim, Fabi, tem, assim, recursos maravilhosos, recursos que a gente pode comprar, tem recursos que são, assim, caríssimos, né? Você já viu, tem aquele peixe enorme de Jonas, que você entra com a criança dentro do peixe, maravilhoso. Mas, assim, nem sempre essa é a realidade de todo mundo, né? Nem sempre a gente pode comprar. Eu paquero vários na internet, mas nem sempre dá para comprar. Então, devido a essa questão financeira, eu tive que me lançar a aprender a fazer. Eu tive que ali me identificar, né? Então, me identifiquei com EVA. Feltro eu não faço muita coisa, mas faço, porque depende um pouco da costura. Então, aí você vai desenvolvendo outras habilidades. Mas a gente pode usar de recursos que a gente tem em casa. Por exemplo, eu coloquei aqui, né? Palitinho de picolé. Se você pegar um palitinho de picolé e uma canetinha, você faz um rostinho aqui, não faz? Sim. Virou um boneco, gente. Virou um boneco e a criança vai amar e vai querer levar o boneco para casa, né? Então, para um pai, para uma mãe em casa, né? Use o que você tem, sabe? Menos é mais. Use o que você tem. É palito de picolé. Outra coisa também, ó. Rolinho de papel higiênico. Então, assim, rolinho de papel higiênico, faz o personagem com a criança, ou faz antes para contar a história, ou faz depois uma oficina com ele. Pega o papel que tiver, papel de presente, faz com papel de presente. Faz o rostinho, ó, numa cartolina aqui, ó. Eu tenho um pronto aqui, é de EVA, tá, gente? Faz um rostinho lá, ó. Cola no rolinho de papel higiênico, virou um boneco, gente. Entendeu? Então, assim, a gente tem que dar liberdade para o Espírito Santo, sabe? Porque o nosso Deus é um Deus muito criativo. E ele vai, assim, conforme a gente vai se lançando, vai se entregando, quando você para, medita na palavra, quando você reserva esse tempo, ele vai te dando, sabe? Ele vai te mostrando, você começa a vai vendo a imagem, eu poderia fazer isso, o mar que vai se abrir, então eu vou colocar um pedaço de pano. Uma vez eu ministrei sobre Naamã, eu coloquei um pedaço de TNT, né? E aí ali era o mar. E fiz um buraco no meio para a criança entrar ali, subir, descer 7 vezes, né? E aí eu falei, mas como que eu vou mostrar para ele como que é a lepra? Eu fui numa loja de bonecas, comprei uma meia calça laranja, pintei, fiz umas manchas marrom de canetinha na meia e coloquei. E fui ministrando com a meia, e aí quando era o momento da cura, tirava a meia. Então, assim, foram coisas que o Senhor me deu, sabe? Então, assim, não necessariamente precisa ser um recurso caro, precisa ser algo que você vá comprar. Você é livre no Senhor, né? Para ter essa criatividade. E ainda que não tenha um rostinho tão desenhadinho, a criança, ela não vai, às vezes, ver esse tipo de detalhe. Dependendo da idade, ela não vai se ater a isso. Ela não vai. Então, dependendo da idade, ela vai... Em relação à idade, você citou algo que eu queria te fazer uma pergunta, né? Você é mãe de um rapaz lindo que está com quantos anos? 10 anos. 10 anos. Aí é uma idade que já começa a ficar um pouco mais difícil. Não sei se você concorda comigo, se não me corrige. Fica um pouco mais difícil de usar certos recursos, porque já começa a achar que isso é muito de criança, eu não sou mais criança, eu já sou um pré-adolescente. E aí, o que você sugere para essa faixa etária, que é uma faixa etária, é a faixa etária que eu mais gosto de trabalhar, né, que são os juniores. O que você, tia Fabi, sugere? Então, né, essa faixa etária realmente é uma faixa etária, assim, bem, né, um pouco mais difícil. Eu particularmente, né, eu acabo trabalhando mais com os menores.
Mas eu vou te falar, assim, da experiência com o meu filho. O meu filho, desde bebezinho, que a gente incentiva. Então, foi livro de banho, um livrinho de plástico. Ele teve livro de plástico, livro de banho. Ele teve livro de pano. Depois passou para aqueles livrinhos mais durinhos. Eu até trouxe um aqui. Esses, assim, mais durinhos, que são mais interativos. Tem até uns bonequinhos nele. Deixa eu ver se eu... Aí tem uns bonequinhos para você ir contando a história, assim. Então, ele passou por essa fase. E aí, chegou, assim, muito tranquilo na fase da alfabetização. Aprendeu a ler super rápido. Queria ler para aprender a ler, para poder ler logo a Bíblia. Queria ter essa independência de ler a Bíblia, né? E aí, depois disso, eu estou olhando aqui que eu estou procurando um livro que ele leu. Mas não está aqui, não. Ele levou. E aí, o que acontece? Ele já teve acesso, assim, desde muito cedo com os livros. Eu sempre lia para ele, todos os dias. Bíblia, né? E outras coisas também. E aí, agora, nessa fase, né? Ele, às vezes, é um pouco mais, muito mais preguiçoso para ler. Mas ele continua gostando que eu leia para ele. Então, só que só que hoje ele já não está preso ao recurso. Hoje, quando é interesse dele, ele pega um livro, assim, um livro de 100 páginas, 200 páginas, e ele lê tranquilamente. Né? Então, essa semana nós começamos a ler juntos um livro que chama 12 Homens, que fala sobre os discípulos. Então, assim, não é uma literatura... Pois é, não é uma literatura assim, específica para criança. Mas como fala sobre os discípulos, né, como faz menção à Bíblia, ele se interessou. E aí nós começamos a ler juntos. Mas ele já leu um livro, vários livros, assim, sozinho. Então depende, assim, também da gente conseguir identificar o gosto da criança. Qual é o interesse? O que ela tem interesse? Então, o meu filho tem, na época, interesse por vulcões. Então, ele leu um livro sobre vulcões, entendeu? Ele agora está com interesse por produção de vídeos na internet. Então, esse tipo de conteúdo, ele vai ter interesse. Então, a gente tem que aí, assim, direcionar, né? Prestando sempre muita atenção, porque muitos livros, assim, caracterizados como livros infantis, a gente sabe que, né, tem outros conteúdos nas entrelinhas. Então, a gente tem que ficar atento, né? Mas hoje ele já não se prende tanto à questão do recurso, não. Ele já está conseguindo, assim, ter, assim, essa imaginação, né? Ele já consegue viajar aí na história. E eu acho isso bem, assim, bem positivo, né? Agora, temos a opção também das histórias em quadrinhos. Eu ainda não comprei para ele, mas eu já vi que tem uma promoção rolando aí, eu vou comprar para ele. É a Bíblia em quadrinhos. Sim. Que essa faixa etária se interessa muito, né? Por histórias em quadrinhos. Então, a gente tem que procurar, assim, o interesse da criança, né? E a linguagem que ela se interessa mais, né? Você gosta muito de utilizar música também, né? Sim, eu tinha até separado. Eu tinha separado aqui, né? Mas deu um probleminha aqui no meu computador e ele apagou. Eu gosto muito de usar a música. Então, essa é uma dica também para toda vez que a gente vai iniciar a contação de histórias, né? A gente pode começar com uma música chamando a atenção da criança para esse momento. A gente pode ter uma caixa e dentro da caixa a gente pode ter uma caixa. O que será que tem dentro desta caixa? E aí tem até uma musiquinha que é: o que será que tem dentro desta caixa? O que será que tem dentro? Então, aí você canta a musiquinha com a criança. O que será que tem dentro dessa caixa? E ali você vai colocar a história do dia, o recurso do dia, né? A história cantada, tem uma música. Depois a gente pode até deixar aí para o pessoal entrar, se eu não conseguir colocar aqui. Tem uma música que é da Mara, que é Sem Ovelhinhas.
e ela conta a história, tô reiniciando aqui o computador para ver se a gente consegue. Ela conta a história, ela conta a parábola da ovelha perdida. Então ela conta a parábola todinha, mas em forma de música. Então ela fala, era uma vez 100 ovelhinhas, né? Então ela vai contando, e o pastor saiu a procurar. Não considera minha voz, tá, gente? Aí ela fala que o pastor conta, por isso que eu gosto da música, que aí, como eu não tenho ainda esse dom, aí, né, eu uso do som. Então ela fala que o pastor saiu a procurar e ele contava. Aí nesse momento eu faço a encenação, né? Então ele contava 99, aí fala, e faltava uma, e o pastor chorou. Então a gente vai ali ensinando essa história, né? Então a gente pode começar com a criança assim, ó. Atenção, concentração. Vai começar a contação. Enfim, tem diversas músicas que a gente pode pesquisar. Tem essa da caixa, que é o que será que tem dentro dessa caixa. Aí ele fala 1, 2, 1, 2, e põe a mão na caixa. Aí você tira o objeto, começa a contar a história a partir de um objeto. Aqui, ó, esse aqui é um pote de sorvete, ó. Essa coisa que eu falei da gente não ter grandes recursos, pregador e EVA. Mas pode ser feito com cartolina, pode ser feito com desenho impresso. Colei aqui um barquinho, também com pregador. E quem não conhece aquela música, né? Pedro, Tiago, João no barquinho, não é? Então, você pode fazer ela cantada, você pode fazer ela contada, né? Você pode ir lendo e colocando, né? E ali você... Eu também acho muito legal, assim, trabalhar por um tempo, aí falando como mãe, né? Não como professora. Trabalhar por um tempo com a criança uma determinada história, principalmente com uma história bíblica. E depois inverter os papéis, permitir que ela conte para você. Então, esse recurso que você apresentou agora é muito legal para isso. Você dá a caixinha para ela, com as imagens, o barquinho, Jesus, Pedro, Tiago, e permitir, da maneira dela, ela presente a história. Porque, às vezes, a gente tende a não desenvolver a oratória da criança desde pequeno. A gente fala muito, conta muito, mas não permite a criança que ela venha falar. A gente vê muito isso dentro da igreja, na escola bíblica, né? Quando a gente recebe uma criança que não está ali inserida naquele ambiente da igreja desde pequeno, você vê a dificuldade que ela tem de se expressar, de falar. Lá na igreja a gente tem um grupinho, né? Que está lá desde bebezinho, e é muito legal acompanhar esse desenvolvimento. Contando as histórias bíblicas com profundidade. E aí você vê aquela criança que vem, que chega na igreja há pouco tempo, que não tem, né, o hábito dentro de casa da contação de histórias, principalmente contação de histórias bíblicas, essa dificuldade em falar, em se expressar. Sim. Tudo começa em casa. Se nós pararmos assim para analisar, tudo começa em casa, nesse despertar, esse interesse pela leitura. E aí, quando você fala da contação, né, da leitura ou da contação de histórias bíblicas, realmente, recontar é muito importante. E uma coisa que eu gosto sempre de frisar, né, assim, a contação de histórias, de uma forma geral, ela tem várias funções. Uma história ela pode ser utilizada, contada para diversos fins. Uma história pode ser contada para uma terapia, ela pode ser contada para um momento de relaxamento. Quem nunca teve sono quando foi ler? Ou quando foi ouvir uma história? Então, ela pode servir para relaxar, para um momento de terapia, para você identificar alguma necessidade ali da criança, né? Porque, às vezes, a criança ela não consegue se expressar, mas quando você conta uma história, ela se identifica com aquele personagem. E aí você descobre
coisas que de repente você nem imaginava, né? Você vai contar uma história de uma criança, por exemplo, que sofria bullying. De repente você nem sabe que seu filho tá sofrendo bullying, mas quando você conta, ele vai se identificar. Então, para terapia, para relaxamento, né? Para você trabalhar questões éticas, questões morais. Mas uma coisa que eu gosto sempre de frisar com relação à questão da história bíblica é que as histórias são reais. As histórias são reais. Essas histórias aconteceram. Então, eu sempre friso isso, né? Que o Senhor, ele é tão maravilhoso, que tudo ele deixou na Bíblia. Tudo. Até sobre contação de histórias tem na Bíblia, não é? Lá no Salmo 78, não é isso? Então, Isso. Então vai falar de contar, né, das maravilhas do Senhor, para que isso se perpetue de geração em geração. Lá em Deuteronômio 6 fala também, né, sobre os pais ensinarem sobre as leis do Senhor aos seus filhos, sobre contar, né, Então, tudo tem na Bíblia, tudo tem na Bíblia. Mas a criança, ela precisa encontrar uma aplicação prática disso na sua vida. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, para a gente direcionar isso como pais mesmo, né? Eu sempre falo isso com meu filho. Quando ele fala, acontece determinada situação, eu falo, lembra, mas isso está na Bíblia, aconteceu isso. Aí ele fala, mas depende do ponto de vista, mãe, porque isso. Essa semana a gente falava sobre a filha de Naamã, sobre a serva de Naamã, né? E aí eu falei assim, poxa, tá vendo? Era uma criança e ela foi usada, né? Ela foi usada por Deus para apresentar o profeta, né? Se não, mãe, mas quem era o papel principal lá era o profeta, não era a menina. Então a gente conversa assim, né, sobre as histórias da Bíblia, né? Então ela precisa entender que aquilo ali aconteceu, foi real. E o que eu aprendo com isso? O que o Senhor queria me deixar, né? Me deixa como mensagem na palavra. E aí a gente vai estar preparando os nossos filhos para a vida, preparando para as diversidades, né? Preparando aí para essa questão da própria desenvoltura aí na linguagem, né? Para se desinibir. A Bíblia é perfeita, gente. A gente aqui quer inventar um monte de coisa, está tudo aqui na Bíblia. Tem alguns comentários aqui que eu vou compartilhar com você. Diga. A Beth falou assim, eu amo esse recurso de tirar as coisas da caixa e contar histórias. Realmente é um recurso fácil de usar, né? Assim, a gente consegue em casa mesmo tá fazendo e é muito legal. A Mari, que vai estar comigo amanhã, do Conto Real, ela também ela é do nosso time, Fabi, que gosta de improvisar, de usar coisas acessíveis, e ela disse que ama feltro. Amanhã você vai ver ela ensinando algumas coisas maravilhosas, gente. Versículos. Essa nossa amiga aqui disse: muito inspiradora todas essas dicas. Vou executar com o meu pequeno de 3 anos. Muito bom. Ah, que lindo! Glória a Deus! A Glória deixou um recadinho para você, Fabi. Fabi, uma mulher de Deus que inspira. Inspira. Glória! Beijo, meu amor! Ó, essa aqui, ó, tem mais aí? Não, peraí, deixa eu fechar. Opa, chegou mais um aqui. E aí? A Beth é minha tia. Olha o que ela falou. Ela sempre conta isso pra gente. Contar história com o mingau do meu filho. Ela fazia desenhos no mingau. Que legal. Eu ia falar sobre essa dica também, né? Eu não tenho nada, não tenho nada disso que eu falei aqui. Pega um papel e vai desenhando a história. Então, aqui eu comecei a desenhar uma casa, mas o que será que tinha dentro dessa casa? E aí você vai, desenha do outro lado e vai abrindo. Então, assim, ó, criatividade, um papel, um giz de cera, um lápis, olha aí, um mingau, ó, tá vendo? Que legal. Tudo pode virar história. Tá vendo? Todo mundo tem um pouquinho de contador de história.
Verdade. Quando a gente estava conversando sobre o tema, teve uma outra frase que me chamou muita atenção e que eu concordo muito que você disse, que é a importância dos pais contarem a sua própria história para os filhos. Fala um pouquinho sobre isso. De uma maneira geral, né? Esse momento de contação de histórias, seja de contação ou seja de leitura, do pai para o filho, dos pais, né, para os filhos, a gente está ali primeiramente estimulando o hábito da leitura, porque a criança, ela nos observa. Então, quando a gente pega um livro, abre, folheia, a gente já está ali inspirando, né, ensinando o nosso filho a fazer isso. Mas quando a gente para contar a nossa história, ela tem um outro tom, não é? É um olho no olho, não é? É um olho no olho, é aquela recordação daquele dia que eu estava lá no lugar tal, na minha infância. Meu marido sempre conta para o meu filho que quando ele era pequeno, ele ia para Minas, na fazenda, e que lá o cheirinho do café, e não sei o quê. E lá... Então, essas coisas, né, traz aquela ajuda, né, na questão da afetividade, nessa questão do vínculo, né? E a questão da gente conhecer a nossa história, né, de onde nós viemos, a nossa identidade, a construção da nossa identidade. E hoje em dia a gente vive um tempo assim que é tudo muito corrido, não é? Trabalha, chega correndo, sai correndo dentro, e a gente não, de uma forma geral, né, não reserva esse tempo. Às vezes falta até assunto, né, entre as famílias. Vou conversar sobre o quê? Quando você pergunta como foi o seu dia, já tem uma história para contar. Né? O meu esposo sempre chega muito tarde do trabalho, né? Meu filho ele fica acordado esperando o pai chegar. E aí sempre tem esse momento de contar como foi o dia. E no outro dia meu marido chegou e falou: tem uma história para te contar, e contou o que aconteceu no dia dele, algo assim que foi Deus mesmo que fez, uma pessoa que estava perdida na rua, que parou o meu esposo, que pediu para fazer um telefonema para a família em Cabo Frio. Enfim, e o meu marido ficou assim meio com medo, né? Falou, tanta gente para pedir ajuda, né? Pedir ajuda para mim e tal. Pediu o número, ligou, enfim. Ali ele contou e no final a história teve um final feliz, porque o rapaz realmente estava perdido, tinha problemas mentais, né? Ele estava perdido, meu esposo colocou ele dentro do ônibus, ele voltou para casa. Depois a mãe dele fez contato com meu esposo agradecendo. E olha que interessante, depois a mãe dele foi e mandou a foto para o meu esposo. O rapaz, ele é autor de livro. Ele já tem livros publicados. Então, assim, são momentos, assim, do dia a dia que foi ali para nós, né? Foi um momento riquíssimo de um partilhar. Então, todos nós temos histórias para contar. História da nossa vida, história da nossa infância, história do nosso dia. Só que muitas vezes a gente chega com a cabeça tão cheia em casa que a gente não quer ter esse tempo. A gente quer ir para o celular, a gente quer ver notícia, né? A gente não, né? Vamos colocar assim, né? As pessoas querem ir para o celular, não tem esse tempo com a criança de falar e de ouvir, porque a criança também tem o que contar. Como foi o seu dia? Não é? Às vezes ela vai falar assim, a mesma coisa. Mas se você puxar um pouquinho mais, ela vai te contar as novidades, né? Na escola a gente não tem o momento da novidade. Então a gente precisa ter esses momentos em família para estimular, sabe? Essa questão do vínculo, da afetividade, da confiança. A criança precisa confiar nos pais para contar o que acontece com ela, para desabafar. E esse momento de contação, esse momento de leitura, ele é um momento muito propício para isso. Muito. Até mesmo para testemunhar para os nossos filhos aquilo que Deus já fez nas nossas vidas e está fazendo, que às vezes eles não conseguem ter dimensão, né, perceber, mas que eles já possam entender que o mesmo Deus que a gente lê na Bíblia e fez milagres na vida daqueles personagens todos, está fazendo nas nossas vidas também. É algo verdade. real. E se você não testemunha para a criança, se você não ensina desde sempre para ela a importância do testemunho, ela não consegue ter essa dimensão do poder de Deus. É verdade.
meu filho, assim, é filho único, né? Então, filho único tem, assim, algumas desvantagens em algumas coisas, porque tem algumas dificuldades, às vezes, para dividir, porque é tudo ali com ele, né? Então, meu esposo sempre fala para ele, na minha casa, meu esposo, ele mais 2 irmãos. Então, já eram 3. E ainda tinham os agregados, né? Mais 2, 3 primos que chegavam. Então, meu esposo sempre conta. Lá em casa eram uns 5 crianças. Você está pensando que tinha isso e isso o mês todo? Não. E era assim, assim, assado que nós fazíamos. E quando chegava no final do mês, quando as coisas iam acabando, a minha avó fazia assim, assim, fazia bolinho de feijão e conta todas as dificuldades que ele passava, né? Então, assim, e hoje, para a glória de Deus, né, é um novo tempo, né? Ainda que nós não temos muitas coisas, mas, assim, temos o principal, que é o Senhor, né? Confiamos nele, nada nos falta, vivemos essa palavra a cada dia, e a gente passa isso para ele, né? No dia a dia. Então, isso que você falou realmente é fundamental, né? Que não sejam só outras histórias, mas que tenham esse momento da Bíblia, né? Esse momento, assim, do culto no lar, né? Meu esposo também é um contador de histórias, ele, né? Ele fez outro dia uma brincadeira com meu filho, isso é uma dica muito legal também. Ele falou assim, olha, nós temos, digamos, 5 minutos para eu te contar essa história. E ele começou a contar uma história lá da França, e aí, quando estava no melhor da história, 5 minutos, acabou o tempo. A história continua amanhã. Mas ele ficou naquela curiosidade, pai, você tem que contar e tal. Então, assim, foi um momento ali de descontração, um momento de diversão. Mas por quê? Para mostrar para ele que a Bíblia está recheada de histórias interessantes. Porque, às vezes, a criança fica com aquela ideia, assim, de que, coisa chata, Bíblia, né? Ainda mais porque, olha, a nossa Bíblia não tem figura, não tem nada, e não causa aquele interesse. Então, se nós não soubermos cativar, eles acabam desinteressando, né? Verdade. Fabi, tem umas perguntinhas e o nosso tempo está acabando. Vamos lá para as Tá. considerações finais? A Sara fez a seguinte pergunta: como você recomenda o devocional com crianças em idades diferentes? Você tem alguma sugestão? Em idades diferentes. Então, eu só tenho né, aqui em casa, né? Mas, assim, se idades diferentes, seria interessante você fazer em momentos. Quantos? Travou. Quantos anos? Uma tá com 4 e a outra com 12. Tá. Então, assim, momentos diferentes. Eu recomendo, assim, momentos diferentes, né? Porque a de 4, ela tem um tempo de concentração menor, a abordagem é diferente, você pode até utilizar desses recursos que a gente falou aqui, né? A de 12 já dá para ir mais profundo, ela já está lendo, provavelmente, então ela mesmo já consegue fazer algumas leituras. Você já pode pedir para ela anotar o ciclo que mais chamou a sua atenção, o que ela aprendeu com a passagem que foi ali, né, lida, o que ela aprendeu com aquela meditação. Travou, né, Fabi? Não, eu tô te ouvindo direitinho. Não? Tá. Porque a sua imagem está toda embaralhada para mim. Então, eu recomendo que realmente seja feita assim em momentos diferentes. A Maria José compartilhou aquilo que a gente falou, né? Que as histórias Isso de aí. pai para filho. Lembro que as escrituras falam de passar de geração em geração. É isso aí. Porque se nós não contarmos, né? O dia que não puder, aí, por exemplo, ler mais, como em lugares que é proibido, né, o uso da Bíblia. E aí, a palavra tem que estar onde? Escondida no nosso coração, né? Sim. Então, precisamos contar. Aproveitando esse gancho, vou lembrar o pessoal que amanhã a gente vai falar de memorização de versículos. Legal. Fabi, suas considerações finais sobre o tema. Então, né? O que eu venho falando aí o tempo todo, todos nós temos essa essência de contação de histórias, né? Todos nós somos contadores, todos nós temos uma história para contar. O Espírito Santo habita em nós, o nosso Deus é criativo, deixa Deus te usar. Nós temos a maior
ferramenta que é a Bíblia, né? Ah, não tenho dinheiro para comprar livro. Ah, tem Bíblia, tem história assim, ó, na Bíblia. Deixa Verdade, Deus te usar, né? E eu queria encerrar. Quanto tempo nós temos, Tia? Ai, meu Deus. Nós temos 5 minutinhos. Ah, então dá para eu colocar uma musiquinha? Dá sim. Essa musiquinha, ela fala do segredo da Casa Amarela. Conhece? Não. Segredo da Casa Amarela? Não? Então, ela fala sobre o segredo da Casa Amarela. Qual será o segredo da Casa Amarela? E aí, assim, tem pessoas que fazem o recurso, né? Eu ainda não tenho esse recurso, mas eu escolhi essa musiquinha para mostrar para você que a gente não precisa do recurso aqui que a gente mostrou, né? A gente tem a voz, a gente tem o corpo, a gente tem a expressão para trabalhar, tá? Deixa eu só... Vamos ver se vai. Eu queria fazer em pé aqui, né, para fazer toda uma encenação, mas, né, devido ao espaço aqui, a gente não vai dar para fazer. Mas depois eu acho que eu vou gravar um vídeo, Tia. Tá dando para ouvir? Tô errando, hein? Dentro da casa um quarto, dentro do quarto uma cama, debaixo da cama uma mala, dentro da mala uma caixa, dentro da caixa um livro, dentro do livro uma história que você vai desvendar. Amém? Então, qual é o segredo que está aí escondido dentro da sua casa? A Bíblia não foi feita para ficar em cima da estante, amém? Então, que esse segredo seja desvendado, seja revelado a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Muito obrigado, tá, Fabi? Você sempre muito alegre, muito disposta a servir, a ajudar a gente. Que o Senhor abençoe a sua casa, o seu ministério, a sua família. Manda um beijo para o seu pastor. Amém. Mando sim. Muito obrigada pela oportunidade, né, pelo convite. É uma honra poder partilhar um pouquinho